Fala, meus alunos de TC. Lembrando que esse slide, essa aula, é apenas uma revisão, tá? Então, para aqueles alunos que estão acessando agora o YouTube, estão dando uma olhada, não é para esses alunos, ok? É apenas para os meus alunos do curso que já passaram por essa etapa e estão fazendo uma revisão para fazer uma prova, tá bom? Então a gente vai falar muito rapidinho aqui. Vocês estão vendo na tela aí, História da Radiologia, com o professor Fábio Cândido, que sou eu. Lembrando novamente, prof.radiologia.fabio.candido@gmail.com e o meu site abaixo aí, que tem muito tempo que eu não atualizo, mas vamos lá. Então, vamos falar um breve histórico. 1895, 1917, 1961, 1963, 69, 72. Então, 1895, descoberta do raio-x, vamos lá, sem lero-lero. Galera da radiologia, pelo amor de Deus, já está ciente disso aí. Descobrimento da radiologia por William Conrad Roentgen, beleza? Roentgen nasceu em 1845, morreu em 1923. Então, essa aqui é uma foto recente do laboratório de Roentgen no Instituto de Física de Wurzburg. Então vamos passar, que é bem rapidinho, só um remember, a galera já tá com isso aí na cabeça. E, pô, pelo amor de Deus, se não sabe 1895, descobrimento da radiação, vai fazer matemática, sabe, vai fazer fisioterapia, qualquer coisa, sai da radiologia. Então, 1963, Alan Cormack descreve uma técnica para calcular a distribuição, absorção dos raios-x no corpo humano. Forneceu a técnica matemática para a tomografia computadorizada, na qual uma fonte de raio-x, os detectores eletrônicos são girados sobre o corpo e os dados resultantes são analisados por um computador para produzir um mapa nítido dos tecidos dentro de uma seção transversal. Então aqui a gente tem aqui do lado direito do vídeo a foto do Cormack, né? Ele foi o grande colaborador junto com o nosso amigo Hounsfield, tá? Esse cara, o que ele fez? O que esse cara fazia? Ele desenvolveu, né, um procedimento matemático, no início, né? Lógico que depois disso houveram evoluções, muitas evoluções, muito progresso, mas ele desenvolveu um processo matemático que interpretaria aquela luminosidade, aquela radiação, faria com que os detectores entendessem o que estava acontecendo naquele processo ali. Basicamente foi isso, tá? E a evolução se deu anos seguintes. Então, 69, Godfrey Hounsfield, que também, lembrando a HU, escala de Hounsfield, utilizando técnica desenvolvida por Cormack, cria o primeiro protótipo de TC. Então, esse aqui, ó, que a gente está vendo, foi o primeiro protótipo. Olha o desenhozinho aqui, bem no canto onde eu estou passando o laser aqui, ó. Então, esse foi o desenho original, tá? É lógico que é uma ampliação, mas é o desenho original, uma reprodução do original do Hounsfield. E teve sucesso com isso, graças aos cálculos matemáticos de Cormack. Então, TC versus raio-x convencional. Diferenças, basicamente. Então, a TC distingue estruturas de órgãos e tecidos com pequenas diferenças de densidade, em especial entre tecidos moles. O que o cara está dizendo com isso aí? Na imagem de raio-x, no raio-x convencional, a gente não consegue ter muita definição, consegue às vezes diferenciar as densidades de tecido. Isso ocorre porque eu tenho muitas densidades dentro do corpo humano que são parecidas, muitos órgãos são muito parecidos. Por exemplo, você vai pegar uma artéria, ela é parecida com outra artéria, ela é parecida com uma veia, né? Enfim, o pulmão muito parecido com o tecido por exemplo, do coração, e assim e por aí afora. São exemplos. Então, o que você tem de mais denso no corpo humano seria o que? A estrutura óssea. Basicamente, ele faz isso. E o raio-x não. O raio-x, você precisa de uma técnica especial. E ainda que você use uma certa técnica, uma técnica específica, você não vai conseguir obter a imagem que você vai conseguir na TC, né? E também tem uma outra, que é a imagem de um corte sem superposição das imagens das estruturas não pertencentes à seção em estudo. Por quê? Porque você consegue reconstruir ali a TC, né? Você consegue fazer, como ele gira 360 graus, você consegue obter corte completo, uma imagem completa daquele tecido.
daquele órgão, a imagem das estruturas anatômicas conservam as mesmas proporções sem distorção. Ou seja, eu não tenho aquela diferença de distância foco-filme, distância foco-objeto. Eu consigo manter a mesma proporção, o mesmo tamanho, né, da imagem, não vai distorcer, não vai me causar nenhuma irregularidade. Imagens digitais permitem medições quantitativas das densidades dos tecidos e dos tamanhos das estruturas. Admite manipulação pós-reconstrução, tais como a ampliação, suavização, reformatação em outros planos, né, 2D e 3D. Mas o que é tomografia, né? O que quer dizer tomografia? Tomografia, tomos, fatia, graphem, né? Que seria escrever. Tomografia computadorizada utiliza um computador sofisticado e um sistema mecânico que prevê imagens anatômicas seccionais nos planos axial, sagital e coronal. Olha só, você da radiologia não me faz passar vergonha. Você tem que saber o que é axial, sagital e coronal, bebê. Vamos lá? Se você não sabe, vamos relembrar. Então, a gente tem aqui cortes no plano sagital. O primeiro corte aqui é uma peça cadavérica, uma peça anatômica, certo? E ela está cortada sagitalmente, na sutura sagital, galera que estudou anatomia aí. Então, repara que ela divide o crânio, né? Ela divide o corpo inteiro em lado direito e lado esquerdo, ok? Então, esse aqui é o médio sagital, é o corte perfeito no meio. Porque eu tenho também sagital para cá, sagital aqui, sagital médio sagital, sagital direito, sagital esquerdo, e assim vai. Mas o médio sagital vai até dica para concurso público. Se cair uma questão que ela te pergunte médio sagital ou sagital, você tem que analisar. Se for dividindo o corpo em lado direito e esquerdo igualmente, médio sagital, perfeito? Nós temos aqui um corte coronal, só que no sentido frontal aqui, né? Ele está mais para frente aqui, né? Então, ó, corte coronal, ele vai dividir aqui, ó, vai cortar no sentido das coronárias, perfeito? E aqui no modelo a minha direita aqui, né? A direita de vocês, eu acredito. Eu tenho um modelo aqui, lógico, um modelo anatômico que não é uma peça verdadeira, mas eu tenho aqui as fatias de cortes o quê? Alguém responde? Coronal, sagital, isso aqui é axial, galera, corte axial, ó, cortando, fatiando axialmente. Eu sempre dou a dica para o aluno sagital horizontal, eu dou sempre a dica do aluno que é o seguinte, ó, de axila a axila, ó, cortou a axila, de axila a axila, então corte axial, beleza? Então, aluno, não vai mais esquecer essa dica, pelo amor de Deus. Professor, o que é coronal, sagital? O que é horizontal? Pelo amor de Deus, hein? Então aqui a gente tem aqui uma imagem, literalmente para demonstrar a fatia, o corte de tomografia. Então, nós temos aqui do lado direito, aqui onde eu estou passando o laser, se você juntar essas fatias de pão de forma, você vai ter um único pão. Mas ele fatiado são cortes. Vamos imaginar que aqui dentro tivesse um pedaço, por exemplo, de, sei lá, uma pedra de sal que ficou presa aqui onde está esse ponto. Repara que eu tenho 3 fatias de pães à frente para encontrar a 4ª fatia que tem essa pedra de sal. Então a tomografia trabalha assim, ela faz os cortes, tá? E milímetro por milímetro, 4 milímetros, 2 milímetros, para poder a gente fatiar as estruturas para identificar alguma coisa nas estruturas, tá ok? Gerações de tomógrafos. A subdivisão das diferentes tecnologias de equipamentos de tomografia computadorizada introduzidas no mercado costuma ser numerada através de gerações de equipamentos. Estas gerações estão basicamente relacionadas à geometria de detecção e à forma como os componentes do sistema se movimentam durante a coleta de dados para a produção das imagens.
A evolução dessas gerações busca, em geral, a redução dos tempos de exame e melhoria na coleta de dados para a formação das imagens. Então é óbvio, né? Se a gente vai falar de gerações, vamos lembrar aqui o seguinte, geração, a gente tem a ver com evolução, né? Também. Então, por exemplo, a minha geração seguinte é a minha filha, né? A minha geração está terminando, eu já estou, né, ficando velho, pai, e aí minha filha agora está no auge, está começando. Então o tomógrafo não é diferente, né? Ele começou com a primeira geração, que era o primeiro modelo mais simples, né? Não tinha grande evolução e tinha uma certa limitação. A segunda geração já superou a primeira, né? já eliminou algumas limitações, a terceira superou a segunda. Então, quando a gente fala de gerações, a gente sempre tem que pensar que é óbvio que a primeira geração, o primeiro modelo, ele sempre foi, no nosso caso, ele sempre foi o number one mais antigo, tá? E a gente vai falar um pouquinho dessas gerações. Primeira geração, para se fazer uma varredura completa, 180 movimentos de translação. Aí eu sempre digo para os alunos, rotação e translação, lembra? Ciência, quarta série, terceira série. E cada uma separada por uma rotação de 1 grau, beleza? Cada uma separada por uma rotação de 1 grau, ou seja, ele fazia 180 movimentos, né? 180 movimentos, parava, subia 1 grau. Fazia mais 180, parava, subia outro grau. Fazia mais 180, parava, rodava 1 grau. Fazia 180 e assim por diante. Havia apenas um conjunto de detectores, eram 1 ou 2 detectores, nada mais. Ele demorava de 4 minutos e meio por fatia. O feixe dele era linear, como a gente está vendo aqui embaixo, a forma de linha, né, ou chamado de lápis. Esses equipamentos foram considerados apenas para demonstração e sua finalidade era provar a eficácia no processo de formação de imagens, produção, formação. Então esse modelo, essa primeira geração, ele foi criado para isso, para provar que aquilo ali realmente era eficaz, que aquilo serviria, que aquilo teria uma função mais para frente. Já tinha ali, né? Imagina para frente. Segunda geração, para se fazer uma varredura completa, essa geração necessitava 180 movimentos também, e cada uma separada por uma rotação de 15 graus, ou seja, antes era uma rotação de 1 grau, né? Porque o feixe era linear. Como o feixe passou a ser em cone, ao invés de linha, ele fazia uma cobertura muito maior. Cada grau ele fazia uma cobertura muito maior. Então, ó, separava uma rotação de 15 graus, né? Por isso 15 graus. Seu feixe já era em forma de leque, como a gente vê aqui embaixo, tá vendo? A cobertura dele é muito maior. E ele fazia 1 minuto por fatia. Perfeito? Vários detectores, ele tinha vários detectores, de 5 a 50 detectores. Terceira geração, aí o scanner fazia 360 graus, perfeito? Seu feixe também era em forma de leque, mas um feixe em forma de leque, perfeito, cobria muito mais. Então ele fazia 1 segundo por fatia, olha só. Segunda geração, 1 minuto, terceira geração, 1 segundo. Vários detectores, aproximadamente 500 detectores, aqui embaixo, ó, os detectores. Aproximadamente 500. E quarta geração, tecnologia Slip Ring, anéis deslizantes. O tubo gira 360 graus, mas detectores não. Os detectores ficavam parados. Seu feixe era em forma de leque, 1 segundo por fatia. Os detectores fixos eram de 800 a aproximadamente 5.000 detectores, de 800 a aproximadamente 5.000. E ele tinha um elevado custo de manutenção. Era muito pesado você ter um equipamento desse, tá? E aí a gente tinha um sistema helicoidal ou espiral, né? Que é considerado de quinta. Será que é quinta geração? Tem lá uma interrogaçãozinha aqui, ó. Quinta geração? Em termos de funcionamento, não difere do sistema de terceira e quarta. O sistema utilizado é o de rotação total da ampola, podendo ser os detectores fixos ou móveis. Então a ampola girava, tá?
A diferença está no movimento da mesa, que movimentava-se continuamente enquanto a ampola irradia o paciente de forma ininterrupta, ou seja, o paciente, aqui ó, o paciente e o tubo ia girando e a mesa ia andando, o tubo girando e a mesa entrando dentro do, atravessando o gantry, né? Então ele fatiava helicoidal, que lembra hélice, né? Então não para de girar, seleciona um ponto na hélice e gira. Só que o epicentro, né, a mesa, ela ia atravessando à medida que aquele cara ia girando. Muito bacana. Isso ajudou muito. O sistema mais rápido de tomografia, podendo realizar uma varredura de crânio em menos de 20 segundos, diferente dos de terceira geração, que levava cerca de 3 minutos. A tecnologia dos anéis deslizantes possibilitou que a TC helicoidal fosse implementada, pois possibilitava um movimento contínuo do gantry. Estes anéis forneciam tensão ao tubo sem que o mesmo ficasse preso aos cabos, né? Então ele tinha, dentro do gantry, ele tinha tipo semelhante a trilhos de metrô, né? Então aquilo deslizava ali. Limite de velocidade de rotação era de 1 segundo. Hoje em dia, aproximadamente 0,33 segundos a rotação. Então olha aqui, ó. Helicoidal, tá vendo? Ele vai girando, vai fatiando o paciente sem parar. A mesa vai introduzindo o paciente atravessando o gantry. O slip ring, ó, os anéis deslizantes aqui, ó. Os anéis estão em volta e o tubo aqui, ó, ele vai deslizando e fazendo o giro de 360 graus. Na imagem à direita a gente vê um pouco melhor. Tá vendo? Parece uma mola, né? Muito bacana. E aqui, bem do lado direito mesmo, está em rotação, né? A rotação, ele não são 3 tubos. Ele está mostrando aqui o sentido do tubo girando, né? O tubo gira, desliza. Conceitos advindos do modelo helicoidal. Primeiro, revolução, né? Giro de 360 graus do conjunto de tubo-detectores, durava em média de 1 segundo. Pitch, que representa a razão entre o deslocamento, alô, radiologia? Pitch, razão entre o deslocamento da mesa e a espessura do corte. A diferença está no movimento da mesa, que movimenta-se continuamente enquanto a ampola irradia o paciente de forma ininterrupta, ou seja, contínuo, ok? Observação, fator importante a considerar nos casos de trabalho com pitch de relação maior, maiores que 1 por 1, né? É que a quantidade de radiação por fatia de corte será sensivelmente reduzida, 1 por 1, bem pequenininho, aumentando assim o ruído da imagem provocado pela baixa dose de radiação. 2. Quanto maior o pitch, ou seja, quanto maior o pitch, né, maior o movimento, a relação lá, menor o tempo de varredura, ou maior a área a ser estudada. Porém, haverá uma redução na qualidade da imagem. Então, vantagens das helicoidais. Menor quantidade de meios de contraste, você usa menos meios de contraste. Reconstruções multiplanares e tridimensionais. Imagens contínuas sem a perda de lesões por deslocamento dos órgãos internos. Sistema helicoidal multi-slice, ou considerado 6ª geração, devido à tecnologia Slip Ring, tubos de raio-x mais potentes e o avanço computacional, houve um grande avanço nos modelos da TC helicoidal. Surgem equipamentos de TC helicoidal multi-slice ou multidetectores, vários detectores. Atualmente os equipamentos com revolução de menos de 0,5 segundos e com 64 canais adquirem 140 imagens por segundo. Já existem modelos com até 128 canais. A obtenção de múltiplas imagens por segundo permitiu o manuseio em tempo real das imagens de tomografia, facilitando o estudo dinâmico dos vasos. Então, aqui a gente tem um sistema single slice, né? Ou seja, um detector em espiral. E aqui eu tenho, ó, o multi-slice, vários detectores, ó, aqui embaixo vários, o MDC e o SDCT.
Tá? Vantagens da tomografia multislice: aumento da cobertura do eixo Z por rotação, aquisição rápida do mesmo volume, carga mais baixa no tubo do que o equivalente na varredura em corte único, registro de volumes maiores. Tomografia computadorizada de feixe cônico. Primeiros relatos literários sobre TC Cone Beam para uso na odontologia ocorreram muito recentemente, ao final da década de 90. Dose de radiação equivalente a 1/6 da liberada pela TC tradicional. O aparelho TC de feixe cônico é muito compacto e assemelha-se ao aparelho de radiografia panorâmica, aquele panorâmico, né, do dentista lá. Então aqui, ó, o aparelho 1CAT dos Estados Unidos, o iCAT, né, perdão. E aqui eu tenho um outro aparelho, outro modelo de aparelho. Bom, componentes físicos: gantry, que é esse carinha grande, todo mundo TC, vamos lá. Radiologia a galera já sabe, né? A gente não precisa ficar perdido nisso. Gantry, a mesa que faz o pitch, beleza? E o sistema aqui de computador, tá? Que é o grande grande sacada da TC. Componentes físicos. O aparelho de tomografia computadorizada tradicional apresenta 3 componentes principais: dose de radiação equivalente a 1/6 da liberada pela TC tradicional. O gantry, no interior do qual se localiza o tubo de raio-x e um anel de detector de radiação constituído por cristais de cintilação. Segundo, a mesa que acomoda o paciente deitado e que durante o exame movimenta-se em direção ao interior do gantry, na TC helicoidal. E o computador que reconstrói a imagem tomográfica a partir de informações adquiridas no gantry. Então a gente tem aqui um escopo, né, aqui de azul, tubo de raio-x, o colimador, né, tenho aqui colimador dos detectores, né, detectores de referência, estão aqui embaixo, no color rosa e, sei lá, abóbora. Então qual é o procedimento? Transformação do analógico para o digital, computador, algoritmos de reconstrução, que o sistema tem, e aparece a imagem para a gente, beleza? Gantry, ou portal, é o maior componente do sistema de tomografia, basicamente constituído por tubo de raio-x, conjunto de detectores, o DAS, que é o Data Acquisition System, e dispositivo laser de posicionamento. O tamanho da abertura do gantry influencia significativamente as características do tubo de raio-x. Quanto maior a abertura do gantry, maior a distância entre o foco do feixe de raio-x e o arco dos detectores. Lei do inverso do quadrado da distância. A intensidade do feixe diminui com a distância. Ou seja, quanto mais distante do feixe, menor vai reduzindo a intensidade da radiação. Isso aí a gente aprendeu, né? Pelo amor de Deus. Portanto, gantry com maiores aberturas requerem a geração de feixes de raio-x mais intensos, mais potentes, né? Então o equipamento tem que ser mais potente. Para um feixe mais intenso, o tubo de raio-x demanda maior potência elétrica da rede de alimentação, ou seja, quanto maior a potência da tomografia, mais energia ela vai pedir, né? Maior geração de calor por parte do tubo, óbvio, quanto mais energia, mais calor, né? Esses fatores promovem um maior aumento dos custos do gantry com aberturas maiores. Sim, quanto maior, vai ter mais custo, mais calor, mais energia, custo de peças aumenta. Mais calor implica num sistema de refrigeração mais eficiente para que o processo ocorra sem superaquecimento. Protocolos. Quando se fala em protocolo para determinado exame de tomografia, deve-se levar em consideração que estes não referem-se exclusivamente aos parâmetros técnicos de exames do exame em questão, como FOV, PIT, KV, MA, espessura do corte. São normas e procedimentos que devem ser seguidos com o intuito de padronizar determinada atividade, a fim de favorecer o entendimento e a interpretação por todas as pessoas envolvidas no processo. Vão desde o momento em que o paciente chega até o momento em que este sai da sala de exames.
Ao definirmos um protocolo, devemos levar em consideração aspectos relacionados ao paciente, ao diagnóstico e ao equipamento. Requisitos definidos pelas características do paciente. Crianças e pacientes jovens, além de pacientes que necessitam de controle tomográfico periódico, preservação de dose. Requisitos definidos pelo equipamento utilizado, vinculados às características e limitações do equipamento, como número de canais, revolução do tubo, colimação e etc. Requisitos definidos pelo diagnóstico. Primeiro, resolução espacial, usar cortes o mais fino possível. Resolução de contraste, exame com baixo nível de contraste. Sem a necessidade de resolução espacial, aumentar a espessura de corte. Estudo de lesões grandes como massas mediastinais, aneurismas da aorta e etc. Com alta resolução espacial, corte mais fino, o estudo dinâmico de nódulos, resolução temporal, estudo de artérias coronárias, estudo de coração, estudo de massas mediastinais contíguas ao coração, beleza? E aí a gente encerra a nossa aula por hoje. Nossa aula não, nossa revisão, porque a gente teve essa aula presencial, certo? A gente conseguiu fazer um resumão, fazer uma revisão em cima desse resumão, para a gente estar preparado para quando chegar aquela prova de nivelamento, né? Vamos firme e forte. A gente vai estar postando aí exercícios e as próximas aulas aí para vocês. Forte abraço do professor Fábio Cândido. Até a próxima.